Olá, boa noite, tudo bom? Meu nome é Ana Luísa Menezes e essa é mais uma live do Plano News Entrevista. Hoje a gente vai conversar com a pastora Júnia Hayashi e ela vai falar sobre a história dela, como ela conheceu o esposo, também vai deixar dicas aqui para solteiros, para casais, já que a gente está aí, né, perto já do Dia dos Namorados e ela vai falar vai falar sobre vários temas, vai responder a algumas perguntas que vocês já enviaram mais cedo aqui pra gente. A gente teve um contratempo e essa é a nossa segunda tentativa de fazer essa live. Já vou adicionar a pastora, ok? Adicionar aqui. Um instantinho. Vamos Olá, pastora, lá. boa noite. Acho que agora vai. Agora vai, Boa graças a Deus. noite. Que bom ter você aqui de novo pleno, viu, pastora? A gente está super feliz. Ai, obrigada pelo convite de novo. Fiquei muito feliz e muito honrada também. Dessa vez, se Deus quiser, a gente vai conseguir salvar o vídeo, vai ficar aqui disponível para o pessoal, né? Para quem está chegando agora, a gente te convidou, né? Justamente para a gente está tão perto aí do Dia dos Namorados e aí a gente separou aqui mais algumas perguntas que o pessoal enviou sobre relacionamento. Você é casada, graças a Deus, tem uma família abençoada e eu creio que vai abençoar muitas pessoas aqui com dicas com base bíblica, né? Para o pessoal. Que Amém. maravilha! Então, pastora, para começar, né, não vamos perder tempo. Conta para o pessoal rapidamente, porque a gente sabe que a gente não tem muito tempo, mas conforme você puder contar aqui, como você conheceu seu esposo, né? E deixando assim uma dica para o pessoal de assim, existe uma pessoa certa, como foi assim no caso de vocês, a importância, se é importante unir propósitos, conta aí. Sim. Eu acho que eu não acho que exista só uma pessoa para cada pessoa no mundo. Isso Amém. eu não sou muito de acordo com essa linha de pensamento. Tem gente que acha que imagina, né? Deu ruim, cara. A pessoa fez uma escolha, porque eu acredito no livre-arbítrio, eu acredito que a gente faz as nossas escolhas e a gente vai construindo em cima daquilo que a gente escolhe, né? Então, é, eu não acredito que exista uma só pessoa, mas eu acho que existe a pessoa ideal no momento que você está vivendo. Então, até uma coisa que a gente fala, a pessoa certa na hora errada se torna a pessoa errada. Porque você acaba não. Às vezes você não está pronto, às vezes não é o momento, por diversas outras razões de situações que estão acontecendo ao seu redor, ou às vezes até a outra pessoa, e você olha e fala, nossa, só que a hora não é certa, daí a hora pode estragar o relacionamento. Então, eu não acredito que exista só uma pessoa, mas acredito que existe esse ideal, né? E, por exemplo, para mim e para o Teófilo. Eu acho que a gente está há quase 8 anos casados, e quando a gente se conheceu, foi Deus me falou, isso é meio louco, tá? Eu tenho compartilhado cada vez mais publicamente isso, mas a primeira visão de todas que eu tive na vida, cheguei num culto, eu nunca tinha visto o Teófilo, nunca tinha tido uma visão, eu não conhecia nada de profético, não conhecia nada de nada. Eu olhei ele e eu tava num propósito com Deus que eu não queria homem, tá? Não queria homem nenhum, eu queria só Jesus, até eu me desintoxicar dos relacionamentos, porque acaba. Eu não tava com Jesus antes, então você vai se intoxicando em relacionamentos, sabe? Que eu não tinha relacionamentos com propósito, né? E aí eu vi o Teófilo e foi a primeira visão que eu tive. Eu vi nós dois juntos, fazendo vida juntos, sabe, no futuro. E aí eu falei, nossa, o que é isso? Hoje eu sei que era uma visão, né? Naquele dia, eu falei, o que é isso? Eu chacoalhei minha cabeça e falei, nossa, quem é esse cara? O que foi isso que eu vi? Tô ficando doida. Mas foi aquilo que me guardou. Porque quando eu tive essa visão, aquilo entrou na minha cabeça e começou a me incomodar. Eu falei, gente, peraí, o que foi isso que eu vi? E eu não sabia nada. Então, assim, aí eu até conversando com Deus, acho que aquilo foi da minha cabeça. Eu nem gosto desse cara. Depois a gente começou a conversar, eu falei, nem gosto dele. Acho que foi coisa muito doido, né? Só que aquilo foi me guardando de não entrar em relacionamentos errados, sabe? Porque eu sempre lembrava daquela visão estranha que eu tinha tido. E aí aquilo me incomodava assim, será que aquilo foi de Deus? E realmente, depois eu fui orando e a gente percebeu que era algo de Deus mesmo, mas eu
Aí fica a dica aí pra mulherada. Eu não falei isso pro Teófilo até depois da gente estar noivo. Quando a gente estava Não. noivo, eu tava um dia com ele, assim, e aí eu falei, eu preciso te contar uma coisa. Eu vi isso e tal, dele, nossa, que louco. Eu falei, é. Então, mulherada, se você por um acaso teve uma visão, você não vai falar pro cara, olha, Jesus me falou que a gente vai se casar. Nada de Porque ele. Isso aí não existe, não. É uma confirmação. E eu sei que Deus estava guardando o meu coração com aquela visão que eu tinha tido. Até porque eu não ia agir em cima daquilo. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu tinha que ser achada. Eu não ia achar o homem, não. Amém. Eu que vou ser achada, entendeu? Então eu esperei que ele viesse, desse um passo. E aí com a gente, eu não lembro nem qual foi, qual que tinha sido especificamente a pergunta, né? Mas vou só seguir esse raciocínio e depois você Eu, faz a pergunta mais direcionando. não, tudo Mas bem. Eu tava mesmo me perguntando como é que vocês se conheceram, assim, eu acredito que você respondeu bem, porque tem muita menina meio preocupada, assim, com, como é que vai ser, mas se o rapaz não toma iniciativa. Então, acho que você respondeu aí já várias ao mesmo tempo, né? Contando um pouquinho de como que Deus te ajudou a guardar o seu coração, e porque também tem menina que tem dúvida, né? Eu até aham, anotei essa daqui aqui, mas e se o menino não tomar a iniciativa? Eu vou lá falar com ele, e você acabou de falar isso, que, né? Que você é, foi achada. isso. E aí, dentro disso, para finalizar, tem uma outra coisa, né? Duas coisas. Homem que quer, vai atrás, mesmo que seja tímido. Se o homem quer, ele vai tentar conhecer a mulher, ele vai tentar arranjar alguma coisa, ele pode chegar meio tímido perto de você. Aí você dá aquela ajudada, entendeu? Não é que você tem que ser, não é sobre ser difícil, não é sobre fazer joguinho, não tem nada a ver com isso. Mas é sobre você se dar valor e você é uma joia mais valiosa que rubis. Então, a gente tem que entender assim, cara, eu sou uma pedra preciosa e a pessoa que me encontrar tem a sorte de me encontrar, entendeu? É. Tem, tem dias que eu olho pro Teófilo e falo, ó, acho que eu tive mais sorte do que ele. Porque às vezes eu olho e falo, ai, gente, não, tô dando trabalho, sabe? Tá mais complicado. Eu falo, ó, tive sorte. Não, mas a Ah, gente tem que olhar e tem que falar assim, não, realmente, a pessoa que vai me encontrar, ela tem sorte de me encontrar, sabe? Eu sou uma pessoa criada por Deus. Eu tô amando, eu amo Jesus, tô tentando melhorar, tal. Então a pessoa tem a sorte. Não é a gente mendigando amor, mendigando carinho. É o único homem possível, é a única opção que eu vou ter. Não, se a gente for pensar nisso, cara, o casamento ele vai ser quase que um inferno, assim, tipo, não vá na única opção que tem, não vá no único cara que veio até você. Não, existe o ideal de Deus, sabe? E, e aí eu lembro que, então, o que eu ia falar é que, assim, quando eu conheci o Teófilo, aí ele gostou do que ele tinha visto, e aí a gente começou a conversar, mas aí tava aquele negócio e tal, e aí ele não tomava atitude. Eu sabia que ele estava afim, mas ele não dava seguimento àquilo. E aí eu falei assim, não me quer? Então também não te quero. No sentido de assim, eu me valorizo, então se o cara não vem, eu vou deixar e vou meio que seguir em frente, mas sempre aquela a visão tava no fundo da minha cabeça e aquilo mexia comigo, mas eu falava, não, ele não quer, então tudo bem. Só que ele estava sendo bem assim sábio, porque eu tinha acabado de voltar para Jesus. Ele já era pastor ele não era o pastor sênior, mas ele era um pastor da igreja, pastor de jovens. Então ele estava assim, ele tinha gostado, ele tinha se interessado, mas ele estava sendo sábio de não ir tanto. Então, mas eu me respeitei e eu não fiquei lá disponível para ele, sabe? Eu acho que isso também para ele trouxe um negócio de tipo assim, calma, essa garota aqui, ela se valoriza, ela entende quem ela não tá de bandeja, eu vou ter que ir atrás se eu quiser. E aí ele foi atrás e deu certo. que Mas eu acho que bom. as mulheres precisam entender isso. Mesmo que o homem seja tímido, que existem homens tímidos, mas mesmo o homem tímido, ele vai atrás. Só que a gente tem que tomar cuidado pra gente não bloquear todos os homens também, né? O cara tá tentando. Uma vez Difícil. uma menina mandou assim mensagem: ai, eu não conheço o cara, ele é amigo dos meus amigos, e aí ele veio puxou papo comigo, agora no meio da quarentena. Aí eu falei, poxa, mas deixa o menino puxar papo, como é que ele vai fazer pra te conhecer, cara? Ele, amigo dos seus amigos, te viu, achou interessante, puxou papo. Se você não quer, aí tudo bem. Mas aí o homem toma iniciativa e as meninas reclamam quando toma iniciativa, que achou invasivo. Daí não toma, daí fala que não toma Depois iniciativa. reclamam que estão solteiras. É,
Fala para o pessoal também sobre a importância, talvez, dessa confirmação. Você teve, né, uma confirmação, você já teve uma visão, mas você, como pastora, talvez deve auxiliar várias moças ou rapazes, eu não sei. Mas eu queria que você falasse também sobre essa importância, assim, o casal se conheceu, começou a conversar, mas sobre essa importância de ter um casal de pastores ajudando, a oração, para ter, né, até o noivado, ter uma confirmação, se é isso mesmo que Deus quer para a vida deles, essa união com propósito, né? Então, eu acho que você tinha até perguntado essa questão do propósito, né? E eu acredito que se você é movido por propósito, ele vai te unir a uma pessoa que é movida por propósito. Existem pessoas que às vezes não tem muito isso, não tem muito anseio de cumprir o propósito de Deus, então não tem porque ele colocar uma pessoa que anseia cumprir o propósito de Deus com uma que não quer. Então, quando você perguntou assim, ele une propósitos? Eu acredito que comigo e com o Teófilo, por exemplo, ele uniu propósitos. Mas para ele unir propósitos, a gente tinha que se gostar, a gente tinha que ter atração física, a gente tinha que querer dar beijo na boca, porque ninguém constrói um casamento e uma família com oração só. É verdade. Né? É Existe verdade. a intimidade, o sexo é parte do casamento. O crente não pode ter medo de falar de sexo, não pode ter vergonha de falar de sexo. O sexo é algo santo, criado pelo Senhor para o casamento. Quando ele sai do casamento, aí ele é deturpado e vira sujo. Agora, dentro do casamento, é a intimidade do casal, que é quando os dois viram um e representam a Deus, sabe? Porque ele criou o homem e a mulher à sua imagem. Então, quando o homem e a mulher se unem, é a forma mais plena de representar a Deus. Mas aí, então, você começou a gostar de um cara, o cara começou a gostar de você. Eu acho que tem uns passos que podem ajudar. Eu não estou falando que tenha que ser assim, eu não estou falando que. Porque às vezes tem igrejas que têm um approach diferente, mas a gente tem que tomar cuidado também para a igreja não ser. Às vezes existem líderes que de fato tentam dominar algumas coisas, mas também às vezes tem ovelha que é um pouquinho mais rebelde e aí então Não, tem que saber dosar, tem que entender o que está acontecendo. Mas alguns passos práticos e rápidos que podem ajudar o cara gostou, poxa, fala oi pra menina, sai no mesmo grupo, dá um jeito de sair no mesmo grupo de amigos, conversa com ela, troca ideia, pô, ela te deu bola, começa a conversar mais. Quem sabe dá um jeito de sair de novo, adiciona ela no Instagram, comenta nos stories, sabe? Quando eu e o Teófilo a gente se conheceu, ele pegou meu Facebook e pegou meu Skype, porque naquela época a gente não usava Instagram. 10 anos atrás a gente não usava Instagram, né? Aí, então, tipo assim, ele começou. Ele criou um elo de conexão, sabe? Eu não sou a favor de super ficar conversando na internet, porque a internet acaba criando uma falsa intimidade e como você não vê a pessoa, você fala mais do que deveria e às vezes cruza linhas que você não deveria cruzar. entendi. Mas eu acho que a internet ela pode ser esse negócio. Pô, o cara comentou, hahaha, num story. Fala, nossa, que lugar legal que você foi, num outro. Pô, ele tá demonstrando interesse. Troca ideia, demonstra interesse de volta. Daí, depois disso, pô, os dois já perceberam que tem alguma coisa e já estão conversando com os seus líderes. Talvez não seja um casal de pastores, mas pode ser os líderes de jovens, o líder da célula, do link, do grupo pequeno, como for o nome. Conversa, sabe, com uma pessoa mais experiente, mais sábia, de preferência uma pessoa casada, porque ela vai saber te trazer mais sabedoria, mais pé no chão do que uma outra pessoa solteira, talvez. Vai conversando, já fala. Na hora que se interessou, seria já interessante conversar com uma pessoa só desse interesse. E aí, que aí a pessoa vai te ajudando. E quando a gente conversa com o outro, traz como se traz uma proteção pra gente mesmo, sabe? Quando a gente presta contas pra alguém, não tem a ver com a pessoa que a gente está prestando contas, né? Que a gente sabe que a gente vai ter que contar como é que foi a conversa, se passou do limite, o que aconteceu. Então, quando você sabe que você vai falar pra alguém, isso guarda você. Então, sabe, vai indo, dando esses passos. Daí, conversou com os líderes, os pais estão gostando do fulano ou da ciclana, estão achando interessante. Você está orando, tem que orar, né, gente? Tem que orar em cima daquilo, pedir para o Senhor trazer clareza, trazer confirmações. Leva para um café. Aí, uma coisa que é importante é que às vezes o cara chama a menina para um café e, poxa, mesmo passando por tudo isso, às vezes no café ele descobre que não, ela no direto ali não é pra ele. Só que muitas vezes acontece, não é sempre, mas muitas vezes acontece que a menina
Foi pro café e ela já tá pensando no vestido de noiva, já tá pensando no nome dos filhos, né? Às vezes acontece. Então, meninas, deixem o cara te conhecer sem ele precisar casar com você e fazer você feliz, sabe? Tipo, calma, deixa o cara te levar para um café, vê se bate, vê se clica. Ele te levou de novo, guarda o seu coração, entrega o seu coração inteiro pro primeiro cara que te leva para um café, pro primeiro cara que fala que você é bonita, pro primeiro. A gente precisa se amar, sabe? A gente precisa reconhecer o nosso valor. E, tipo assim, se ele falou que você é bonita, você fala assim, muito obrigada, mas tem, ó. Pode fazer muito mais ainda, porque eu sou muito valorosa. Então você pode fazer mais, pode trabalhar mais para conquistar meu coração. Ele não é barato, sabe? Nosso coração, ele custa caro. Então, eu acho que esse processo, eu acho que é sempre bom a pessoa que está conhecendo alguém, ela falar para uma pessoa mais sábia, mais experiente, e de novo, de preferência casada, que possa trazer uma luz, possa trazer uma direção, possa orar junto, possa ajudar. Não necessariamente vai ser o pastor da igreja. Para a maioria da igreja, talvez isso não seja possível. Porque o pastor ele não consegue ter essa conexão tão próxima com todo mundo, ainda mais quanto maior a igreja. Mas existe com certeza algum líder ali que vai poder te ajudar, que vai poder te instruir. E aí vai indo aos poucos, né? Assim, cada passo é um passo, não acelera. É verdade. E eu queria que você falasse também, pastora, porque assim, não sei se você tem essa percepção. No meio cristão, né, nas igrejas tem muito essa corrida para casar. Mas existem outros passos muito importantes para a vida do jovem, por exemplo, uma viagem, um intercâmbio, estudar, ter um emprego, né? A Bíblia inteira é cheia de conselhos para solteiros, tanto no Velho como no Novo Testamento. Paulo dá conselhos, provérbios dá conselhos, né? A gente tem o exemplo de como que Rebeca foi achada, né, para Isaac. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre a importância do jovem, de repente, desacelerar e não achar só porque fiz 20 anos tenho que casar. Não, ele pode focar em outras coisas para depois, né, em outro momento da vida, pensar em casar. Com certeza. Eu acho que houve um casamento e família, eles são planos de Deus e é algo divino. Não significa que seja tudo flores, tá? Porque tudo que Deus dá pra gente, a gente tem que trabalhar para manter. Todos os dias, eu e o Teófilo, a gente escolhe trabalhar, escolhe se amar, escolhe investir no nosso casamento. Todos os dias. E olha que a gente casou certo. Então, imagina se você vai escolha errada, né? Mas assim, casamento é trabalho. Só que aí, eu acho que por causa dessa preciosidade que é o casamento, às vezes a igreja ela vai pro outro lado. Porque o lugar mais saudável da gente estar, eu acho que é nessa tensão de não pode idolatrar o casamento, mas o casamento é a forma como Deus se manifesta realmente. Porque é a família, né? O reino de Deus instituído, é numa instituição de família. É Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que tem o seu nome no feminino, que vem como uma mãe para guiar, para confortar, para instruir. Então, tem essas características de uma mãe. Eu não estou falando que na Bíblia fale que ele é mãe. Eu estou falando dessas características. Então, a gente vê que existe esse exemplo de, tipo assim, um depende do outro, um constrói outro, um glorifica o outro, um exalta o outro. Então, dentro da família, a gente tem essa força. Até quando a gente vê a parábola do filho pródigo, quando ele começa a pensar que ele vai voltar para casa e pedir perdão para o pai, ele fala, pequei contra o céu diante de ti. Então ele percebe que ele pecou contra a instituição da família. Ele largou, ele abriu mão do intimidade, do relacionamento que ele tinha com o pai dele para um prazer momentâneo. Então ele percebe essa falha. Então, assim, a família é algo divino, é algo muito de Deus. Só que aí a gente não pode idolatrar. Que aí é o que eu acho que acontece muito dentro da igreja, que é a idolatria do casamento. E o casamento é o ápice da sua vida. O dia do seu casamento é o dia que você vai ser mais feliz. Quando você casar, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Quando você casar, o seu marido ou a sua esposa vão te fazer feliz. E aí tá um grande perigo. Porque quando a gente casar, os nossos problemas não vão ser resolvidos. Inclusive, as nossas crises vão piorar. Tipo assim, as nossas dificuldades vão vir para a superfície, porque vai ter uma pessoa te mostrando quão difícil você é, vai ter uma pessoa te mostrando quantas coisas você tem que tratar. Então, vem para a superfície. O casamento, na verdade, se vocês estiverem ouvindo os berros, as crianças estão brincando ali. Eu não sei se... É que eu estou ouvindo, eu não sei se você está ouvindo um pouquinho. Eu pus o fone para ajudar. Eles estão brincando e berrando.
Mas o casamento não é pra você, pro outro te fazer feliz. Quando você entra no casamento, você já tá assinando ali o negócio, tipo assim, eu estou aqui pra te fazer feliz, né? Você anseia fazer o seu cônjuge feliz. E quando você faz isso, você tem um casamento muito mais saudável. Então, existe essa vontade de, tipo assim, eu preciso casar, porque é o ápice da vida. E o ápice da sua vida não é casar. O ápice da sua vida é servir a Deus com toda a tua força, amar Ele com todo o teu entendimento, com tudo que você tem e cumprir com a vontade de Deus na sua vida. Se dentro dessa vontade tem um casamento, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus também, né? Mas e eu acho que quanto mais a pessoa quer casar, mais ela anseia casar, mais cheiro de desespero ela passa e aí menos as pessoas querem ela. Então, às vezes, e eu posso falar pelas mulheres, né? Não vou falar tanto por homens, porque não sou homem, mas às vezes eu vejo muitas meninas que vêm falar comigo e elas assim, eu quero casar, mas assim, você sente cheiro de desespero no ar. Daí os meninos olham pra elas e falam, cara, se eu levar essa menina pra. Olha, foi um menino que falou isso pra mim, tá? Então isso eu posso trazer como pensamento de homem. Falou o seguinte, mulheres, fiquem atentas, ouçam isso. Ele falou assim, aquelas meninas, aí ele usou o exemplo de uma menina específica, ele falou, ela tem tanto desespero para casar que os meninos não querem nem arriscar nada com ela, porque se eles arriscarem alguma coisa e não der certo, não for para frente, eles vão destruir a vida dela. Então, eles não conseguem nem tomar o risco de ver se eles gostam, porque já vem uma pressão de que tem que dar certo. Daí eles já fogem e falam, não vou nem tentar. Então, se a mulher tá tranquila, o cara sabe que ele pode ir ali, ele vai testar a água. Pô, ele começou a gostar da água. Ele vai entrar um pouquinho mais, ele vai ver se aquela água tá legal mesmo. Daí ele vai querer mergulhar, entendeu? E, tipo, realmente, essa mulher é minha. Então, quanto mais tranquilo a gente fica, mais a gente atrai pessoas. Quanto mais a gente se valoriza, mais as pessoas nos valorizam. Quanto mais a gente se ama, mais as pessoas nos amam. E a gente precisa entender isso. Então, e quando a gente está solteiro, existem coisas que a gente pode fazer que a gente não vai conseguir fazer, ou vai ser muito mais difícil fazer depois que você estiver ou namorando ou casado. E depois ainda com filhos, né? Então, quando você está solteiro, que nem você falou, você pode viajar. Você pode investir, você pode fazer o curso que você quiser, na hora que você quiser. É um curso que vai até meia-noite, todos os dias da semana. Cara, você pode fazer isso, você não tem que planejar com outra pessoa. Você quer passar alguns meses fora, fazer um intercâmbio. Cara, intercâmbio, viagem transcultural é uma das coisas que mais vai te enriquecer. Se você pode fazer esse tipo de viagem, faça. Se você tem várias opções de onde investir seu dinheiro, uma delas é viajar para conhecer outras culturas, não viajar para ficar com outros brasileiros, tá? Viajar para conhecer outras culturas. Faça isso, porque vai te enriquecer num jeito que você não vai conseguir explicar na hora, mas no futuro você vai entender. Porque o reino de Deus, ele não é para brasileiro, o reino de Deus, ele não é para americano. O reino de Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, é para todas as culturas do mundo. Então, quanto mais a gente entende as outras culturas, mais a gente tem talvez um panorama melhor do que é o reino de Deus, gente. Ele é diversidade. Ele tem todos os seres humanos, sabe? Tipo, isso é muito incrível. Todas as etnias, nações. Isso abre a tua cabeça, te deixa mais flexível, te deixa mais compassivo. Verdade. Que a sua, eu não sei se você tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu tô Tá me ouvindo? conseguindo Não sei se tá ouvir. ouvindo. Tá ouvindo? Então tá Agora bom. deu uma Mas é travadinha, isso, eu mas acho que quanto. Tá, então tá. Enquanto voltou. solteiros, a gente tem que investir muito na gente, no sentido de vai ficar mais inteligente, vai ficar mais interessante, vai ficar mais divertido, vai fazer aventuras que você talvez vai ter mais dificuldade depois, vai se reinventar, vai se conhecer, sabe, tipo, cara, e quanto mais você se apaixonar por você, mais as outras pessoas vão poder se apaixonar por você. E eu não tô nem falando só de relação amorosa, mas assim, até você vai ter amigos que gostam mais de você, vão te valorizar mais se você se valorizar. Você tem que adorar passar tempo com você. Então, antes de eu casei cedo, eu acho que eu casei cedo. Eu casei com 24 anos. Mas eu confesso que não era assim, não era o meu objetivo de vida. Eu queria casar, eu queria ter filhos, mas eu queria muito mais cumprir a vontade de Deus na minha vida. Eu queria muito mais amar Jesus da melhor forma que eu podia, sabe? E aí nisso eu encontrei um cara que queria amar muito mais Jesus do que me amar. Eu encontrei um cara que queria muito mais cumprir o propósito de Deus do que a vontade dele. Então, tipo, a gente olhou e falou assim, cara, acho que é isso, né? Então, é importante a gente entender que o casamento é de Deus, ele é plano de Deus, é maravilhoso.
mas ele não pode ser a única busca da nossa vida. Porque se a gente buscar o casamento como o ápice da vida, ele vai te frustrar, porque é feito por homens, né? Então, o casamento é uma parte muito importante, mas é uma parte. E eu acho que eu casei cedo, acho que aconteceu tudo tão rápido com o Teófilo, porque eu tava ali tranquila, sabe? Realmente foi um negócio, Legal, foi um de negócio Deus, bem de graças Deus. a Deus. De E Deus. vocês estavam já prontos com sabedoria, né? Que é isso que eu também estava aqui achando é importante, né? A importância do jovem cristão buscar, a importância de um jovem cristão buscar sabedoria, como Sim, Provérbios diz, e aí depois poder isso. construir um relacionamento. Porque você também estava falando no início que, né, que você chegou e até que, ainda que tivesse, né, planos para no futuro casar, mas você disse pra gente, e também na outra você comentou sobre isso, que você queria Deus, queria Jesus, não estava ali buscando um companheiro, né? E eu queria que você falasse sobre isso, porque aí hoje você já falou sobre que você queria se desintoxicar de outras relações, e às vezes tem jovens, não só dentro da igreja, mas, sei lá, pessoas que ainda não se renderam a Jesus, mas que tem, a gente recebeu muita pergunta sobre isso, sobre essa questão de desintoxicar, de pessoas que Aham. viveram relacionamentos abusivos ou não, ou que estavam realmente nesse desespero de casar e não conseguiram. E como se desintoxicar, como ser livre disso tudo, não para se preparar exatamente, necessariamente para um novo relacionamento, mas para viver uma caminhada livre. Como, que dica que você dá, assim, de leitura, ou de leitura da Bíblia, jejum, o que Uhum. é bom para essa fase? Eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante, a gente não se desintoxica para entrar num outro relacionamento. A gente se desintoxica porque a gente está intoxicado. Eu sei que parece burro esse pensamento, mas se você está intoxicado, a primeira coisa que você tem que fazer é se desintoxicar para ficar saudável. Não é para pensar numa outra coisa. Você precisa ficar saudável. Então, eu acho que porque eu não estava andando com Jesus, então eu procurava preencher parte do meu coração. Então eu engatava de relacionamento em relacionamento, de namoro em namoro. Assim, realmente era tão doentio que eu ficava só uma semana solteira no máximo. Não, eu não ficava, tá? Eu namorava. Então eu engatava namoro em namoro. Era completamente doentio, mas eu tava tão dentro daquilo que eu nem via. Então não era nem do cara que eu gostava. Você não tem como começar a gostar de uma pessoa, daí de repente e uma semana depois você tá gostando de outra. Não, você tem um tipo, você tem um sentimento aqui que você transfere de pessoa para pessoa. E isso é totalmente doentio. E, gente, se você estiver me ouvindo e você estiver nisso, eu tô falando pra você porque eu vivi isso. Eu não tô te acusando, eu tô falando que eu vivi e era doentio. E Não. aí, quando eu voltei para Jesus, o meu processo logo antes, inclusive, que me levou a buscar Jesus, foi que eu comecei a ver como que os homens me viam. Tinha toda uma questão de espírito de sedução, e o espírito de sedução, ele vem para fazer você achar que você é a rainha da cocada preta, só que, na verdade, é completamente sujo, é nojento, assim, é muito nojento mesmo. Então, eu tava naquilo, assim, o cara que eu queria, eu acabava conseguindo, e aí, no momento que Deus tirou a minha venda, tirou as escamas, e eu comecei a ver o que aquele espírito fazia, eu comecei a ter nojo. E isso eu não estava com Jesus ainda, só que eu vi o que o espírito fazia. E aí eu olhava, os homens olhavam para mim, e parecia que eu era de verdade, parecia que eu era um pedaço de bife e tinha um animal querendo comer aquele pedaço de bife, sabe? Tipo assim. E eu falava, gente, que coisa nojenta, coisa nojenta. E eu fui entrando numa, aí foi quando eu falei, Deus, se o Senhor é real, se o Senhor existe, faz alguma coisa que eu não sei mais o que fazer. E aí ele veio e fez. Daí no que ele fez também, abriu todos os meus olhos, eu comecei a enxergar todo mundo espiritual, daí foi um BO, comecei a ver um monte de demônio, foi aquele negócio, falei, gente, tô mal, o negócio tá ruim, preciso de libertação. Só que quando aquilo aconteceu, eu falei, Jesus veio e eu me apaixonei por Jesus. Eu falei, quem é esse homem que me ama com todo o meu lixo, que me ama do jeito que eu sou, que morreu por mim, que tá me chamando pra ele, que tá. Cara, que me abraçou de um jeito que eu nunca fui abraçada, que me estendeu um amor, o amor mais puro que existe, que te constrange num nível que até você fala assim, não é possível, não me ama assim, porque eu não mereço, mas aí ele vem e te ama ainda mais, aí esmaga o teu orgulho, você fica daquele jeito, tipo assim, meu Deus, tipo, é arrebatador. Cantares é fenomenal porque ele explica, é com esse amor que Jesus nos ama, né? É com esse amor que o Senhor nos ama.
que é voraz e é tipo um amor apaixonado. Ele anseia, ele deseja a gente, tipo, ele deseja a gente estar perto dele. E aí eu entrei naquilo e eu falei, Deus, eu não quero nenhum homem, porque eu sei, eu não tinha palavras, tá? Naquela época eu não tinha nomenclatura, eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu entendi o anseio do meu coração. E eu falei, Deus, eu quero o Senhor, e eu sei que homem é o meu fraco, sabe? Eu sei que, porque é onde eu busco preencher a minha carência. Eu não preenchi a minha carência em comida, eu não preenchi a minha carência, sei lá, em nenhum outro tipo de vício, mas no homem vir e me afirmar, entendeu? E talvez a gente preencha essa carência nossa com outras coisas. E a gente tem que estar aberto para perceber o que que é. Comédia romântica é um grande problema, tá, mulherada? Já aviso, mas eu não vou entrar muito nisso, porque a comédia romântica, vou só falar, é uma masturbação emocional. Desculpa trazer talvez essa palavra, mas é bem isso. Porque você fica feliz e tipo, pronto, passou. Aí vem de novo aquilo, passou. Vai te dando uma falsa intimidade e vai te deixando intoxicada de um tipo de relacionamento completamente errado, até porque em todas as comédias românticas, na maioria das vezes, o cara gosta de uma mulher, aparece uma outra, ele larga essa pra ficar com essa. Então também é contra a família. Mas eu, nesse processo, voltando, né? Eu me apaixonei por Jesus e ele começou a me puxar para perto dele. Só o que eu queria era um amor puro. Eu queria um amor verdadeiro. Eu queria um amor que não ia me usar. Porque era isso, eu era usada, eu era abusada. Não é que eu era abusada nem fisicamente, nem emocionalmente. Eu não tinha relacionamentos abusivos, mas eu abusava de mim mesma, sabe? Eu me machucava por diversas coisas que acho que talvez não tenha nem tempo de entrar aqui. Mas eu me detonei. Então, só o que eu queria era Jesus. E eu falei, eu quero só esse homem. É esse o único homem que eu quero. Então, eu não quero nenhum outro homem para tirar meu foco. Não quero nenhum outro homem para talvez me fazer voltar para onde eu estava, ou então não fazer me entender o que era um amor puro e verdadeiro, porque o homem pode fazer isso, assim como a mulher também pode fazer isso, né? A mulher tem na mão dela o poder de construir ou destruir. E a mulher sabe, ela constrói a casa, né? Ela edifica a casa. Mas, então foi nesse anseio. E tanto que, acho que Jesus, ele sabia que ele podia confiar aquela visão que eu tive logo no início, porque ele sabia quão comprometido eu estava com aquela entrega. Eu falei, Deus, eu não vou por nenhum homem. Naquele momento, eu estava até falando para Deus que eu queria viver totalmente para ele, eu não iria mais me casar. Foi o zelo, foi o momento, né? Mas assim, eu acho que fez parte do meu processo. Porque eu falei para Deus, Deus, se eu precisar ficar sozinha pro resto da minha vida só com o Senhor, eu fico e eu fico feliz. E aí Deus foi falando comigo, ele falou sobre eu me casar, daí ele me falou sobre ter filhos e aí ele me falou sobre servir a ele em São Paulo, que eu não imaginava que iria acontecer. E isso tudo aconteceu antes, ele me falou de ministério, casamento e filhos antes de eu começar a conversar com o Teófilo mesmo. Então, foi bom porque ele me confirmou o meu chamado antes de eu conhecer o Teófilo, que tinha um chamado já assim completamente estabelecido. Ele já estava exercendo o chamado. E eu precisava saber que eu era chamada para aquilo também, porque mulher que vai casar, que quer um homem de ministério, tem que ter chamado para ministério. Não existe esse negócio de ela pode até não atuar como pregadora ou como pastora, mas ela de verdade, um homem que tem chamado para ministério precisa de uma mulher com chamado ministerial. Porque senão vai ser muito difícil. Porque o ministério, ele é o trabalho mais doido que existe. Porque ele não tem limite de tempo e espaço. Você faz ministério em tudo quanto qualquer lugar. Tem que ir. E qualquer horário, assim. Ele ultrapassa, né? Então você precisa ter isso. Mas eu acho que para a gente se preparar, para um solteiro se preparar para a pessoa com quem vai estar, tem que pensar nisso. Peraí, será que eu estou preenchendo os lugares no meu coração com amizades tóxicas, ou com relacionamentos amorosos tóxicos, ou com vício, às vezes em pornografia, vício em masturbação, vícios, às vezes, cigarro, bebida? A gente vai tentar. E todo mundo tem alguma fraquezinha. E quando você não está saudável, você vai para dentro dessa fraqueza e você vai tentando fazer com que essa fraqueza te supra. Então, esteja atento, sabe? Qual que é a coisa que você está fazendo que quando você fica quieto, quando você fica parado, você fica, não, eu preciso fazer isso. Tipo, sabe, é que nem o drogado. O drogado, ele tá assim, eu preciso de droga. Aí ele, acalma. A gente tem que entender. Eu ficava quieto falando, eu preciso de um homem, eu preciso de um homem, eu preciso de um homem, porque eu preciso, tipo, alguém me afirmando ali.
Então, eu falei, eu preciso me desintoxicar desta droga, que era uma droga pra mim. Não, o homem não é uma droga, mas a forma como eu usava era uma forma O de... seu vício. Era o meu É, vício. nossa. Então mas a gente precisa acho que a chave é sempre se apaixonar por Jesus, para tudo. Para você se manter motivado, você tem que se apaixonar por Jesus. Para você encontrar uma pessoa boa, para você construir uma família, você tem que se apaixonar por Jesus. Para você cumprir o seu chamado, você tem que se apaixonar por Jesus. Para você não ficar exausto na vida, você tem que se apaixonar por Jesus. Para você ler a Bíblia, você tem que se apaixonar por Jesus. Então é essa busca e pela paixão. Amor é uma coisa, paixão é outra. Eu vou amar Deus todos os dias da minha vida, mas eu busco ser apaixonada por Ele também, todos os dias. Porque amar é Amém. uma escolha. Quem obedece o Senhor, ama o Senhor. Quem ama o Senhor, obedece seus mandamentos. Mas eu não quero só obedecer, eu quero ser apaixonada, sabe? Fogo, o fogo do Espírito Santo. Amém, que é importante justamente no relacionamento, né, com Deus. A gente aprende muito com o relacionamento com Deus para tratar as outras pessoas também, não só o cônjuge, né, o namorado, enfim, Uhum. mas outras pessoas que fazem parte da nossa vida. E eu queria, para fechar aqui essas dicas para os solteiros, eu queria que você falasse, pastora, se é certo, qual é o namoro ideal para o cristão? Ele pode beijar, ele pode sair junto, como é assim? Muitos jovens perguntam, tem essa dúvida, né? Mas pode beijar, mas como é que é? E aí eu queria que você falasse para o pessoal aqui, para encerrar esse tema, para os solteiros. É interessante que eu não tava nesse meio assim, que eu acho que talvez seja uma coisa mais carismática até, do pode beijar, não pode. Então, quando eu comecei a namorar o Teófilo, eu nem sabia, eu nem conhecia Escolha Esperar, eu não sabia da corte, eu não sabia de nada. Mas eu conhecia o Espírito Santo. E aí, por isso que eu quero falar isso. Eu conheci o Senhor. A gente começou o namoro se beijando. Aí logo a gente viu que não dava pra gente beijar, porque a gente queria conservar o leito sem mácula, sabe? O leito puro. Legal. Aí a gente falou assim, acho que não vai estar dando pra gente estar se beijando, a gente vai ter que estar parando. Então a gente parou de beijar por um bom tempo. Aí a gente falou, vamos ver se dá, né? Aí a gente voltou a se beijar. Aí a gente viu que não dava. Aí a gente praticamente não se beijou o namoro inteiro. Então eu não acho que existe uma única forma de você fazer um namoro. Entendi. Eu acho que você tem que conhecer o Espírito Santo e ouvir o que ele fala para você e perceber também os seus limites. Agora, a maioria das pessoas, na verdade, eu não vou refrasear. Todo namoro tem que ter uma dificuldade de permanecer santo. O que significa isso? Se é muito fácil para o namoro ser santo, sem passar nunca dos limites, sem esquentar, tem que acender uma luz de preocupação. Verdade. Tem que estar Ou junto. vocês não gostam um do outro, ou vocês não têm atração, ou um talvez não goste do sexo oposto. E tem É, muita gente dentro da igreja que acaba começando o namoro para tentar gostar do sexo oposto. Só que isso não é certo. Você tem que começar o namoro porque você gosta da pessoa. E se você tem dificuldade com essa questão sexual, você tem que buscar em Deus isso antes, busca um líder para caminhar com você. Não tenha medo de confessar. Se você, eu acho que esse pecado é um dos pecados que as pessoas mais têm dificuldade de confessar, porque elas acham que elas vão ser julgadas e muitas vezes elas realmente vão ser. Mas a gente precisa procurar, a igreja precisa saber falar disso, precisa saber abraçar isso, precisa saber caminhar por isso, sabe? Mas aí, às vezes a pessoa ela tem não é nem sentimento, né? Mas desejo pelo mesmo sexo e ela nunca confessou. Aquilo que você não confessa e não traz à luz permanece nas trevas. Se permanece nas trevas, tem o domínio das trevas. Então, quanto menos você traz à luz e quanto menos você confessa, mais domínio o diabo tem sobre aquilo. Então, mais coisas ele vai poder fazer. E aí ele vai começando a criar várias coisas, tipo, várias mentiras, vai te enlaçando, enlaçando, enlaçando. Então, tudo que você fizer na vida, a gente precisa entender. Eu tava falando para os meus filhos até essa lição esses dias, de novo, né? Mas a gente tem que amar a verdade acima de tudo. Então, a gente precisa amém. confessar. E não é contar para alguém, é confessar. Mas, então, tipo, se o namoro é muito tranquilamente santo, é de se preocupar um pouquinho. É Porque se verdade. tá muito fácil, então tem gente que assim, a gente faz a corte e não tem dificuldade nenhuma. Daí eu falo, ó, cuidado, cuidado. A gente tem que ter um namoro santo, mas ele
ele tem que ser difícil, entendeu? Tem que ser difícil ser É, santo, porque senão é um bom indício de que. Então não existe, não acho que tem uma estrutura de namoro a ser seguida, mas eu acho que você tem que ser sensível ao Espírito Santo, tem que ter pessoas que você presta contas, e talvez você vá buscar a corte, você vá ter um namoro estilo corte. Mas dentro desse namoro estilo corte, você tem que estar prestando contas, porque você fala assim, tá difícil, tá difícil. Que bom, é um bom sinal, mas vamos manter a santidade. Vamos manter a santidade. É, tá difícil? Vamos manter a santidade. legal. E quando depois que a pessoa já conseguiu casar, tem os casados aqui também que enviaram, depois, né, conseguiu, a pessoa conseguiu casar o rapaz ou a moça, como manter assim o romance, como você falou, né, manter a chama com, assim como a gente precisa manter a chama com Deus, como manter o romance, né, depois de casado, depois que tem rotina, depois que tem filhos e tem trabalho e tem ministério, enfim, como é isso, pastora? Uma vez eu ouvi um conselho de um homem no meio do parque. A minha irmã tinha acabado de se casar no civil, Uhum. mas ela fez uma pequena cerimônia num parque, assim. E aí, o cara não era cristão, não era nada, mas ele falou um negócio pra mim que pegou muito, gente. Ele falou assim: olha, cara, se amem e tal. E olha só, nos dias difíceis, pelo menos sejam legais um com o outro. E parece besta, mas assim, quando a gente entra no casamento, a gente não vai ter paixão todos os dias. A gente não, aquela coisa, às vezes até física, não vai mais existir tanto quanto existia. Você não, você vê a pessoa todo dia, então não é que você tá assim, tipo, ai, mal posso esperar pra ver ele, mas pô, posso esperar pra ver. Você tá vendo ali todo dia, você acorda e dorme com aquela pessoa que tem bafo, que ronca. Mas, então o romance, ele pode ir sumindo e aí, às vezes, o que a gente faz? A gente começa a ficar chato, pesado, rancoroso. Daí vem um dia difícil e a gente só, ó, bate um no outro. E aquele cara me falou assim: nos dias difíceis, pelo menos sejam gentis um com o outro, sejam legais um com o outro. Você não precisa estar ali querendo tanto, mas assim, só seja gentil, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito base, assim. A gente precisa ser gentil. E a gentileza é respeito, é admiração, é carinho, é cuidado. Mesmo quando o negócio não tá ali. Então, todos os dias, eu e o Teófilo, a gente tem que escolher ser gentil um com o outro. Tem dia que é super tranquilo, mas tem dia que às vezes os dois estão assim, tipo, sei lá, acordaram com o pé esquerdo, o negócio tá virado, o que que aconteceu? Eu não sei, mas a gente tem que, tipo, aí a gente, hoje em dia a gente já lida melhor, né? Mas a gente ri um do outro. E na maioria das vezes só um tá meio mal-humorado. Daí eu falo, nossa, aí eu já sei que ele precisa de café pra ficar bem-humorado, ele precisa comer. Daí eu falo, toma um cafezinho, meu amor, toma um cafezinho pra você ficar um pouquinho mais agradável. Daí ele ri. Aí quando ele ri, a gente já começa a ficar tudo bem. Às vezes ele vira pra mim e ele fala assim: você tá com fome, meu amor? Eu tô. Ele, então vamos alimentar a fera pra fera ficar boa. Então, tipo, Legal. sabe, levar mais assim. E aí, então, ser gentil um com o outro, respeitar um ao outro, o respeito no casamento sempre tem que ter. E aí, o segundo negócio, a gente tem que rir. Cara, casamento sem risada, eu acho que fica. Tudo na vida, né? Se a gente não rir, fica mais difícil. E as crianças vêm para ensinar a gente. Criança ri 399 mil vezes por dia, e adulto ri 15. Então a gente precisa rir mais, a vida fica mais leve. E quando você tá com uma pessoa, se é pro resto da vida, cara, não é pro resto da vida. Você não vai ficar transando todos os dias por todos os cantos. Não é isso. Não É, é um, como é, é filme. relacionamento real. Não é como filme. E sexo é uma parte pequena. Extremamente importante, mas é pequena ali, né? E aí tem que buscar também manter a chama acesa em relação ao sexo. Então, tipo assim, a mulher tem que se sentir bem com ela. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma amiga minha, eu falei, ai, não, como é que é? Tipo assim, eu não sei, às vezes eu tô um pouquinho sem vontade. Ela falou, amiga, como que você tá com você? Aí eu, tipo, sei lá, você tá se sentindo bonita? Você tá, você sabe, tipo, e não tô falando que é de acordo com o padrão desse mundo. Mas existem coisas que a gente faz que a gente se enxerga melhor. Então, quando eu tô fazendo mais exercício, às vezes se eu pego mais sol, se eu saio com as minhas amigas, eu fico mais agradável para todas as pessoas e para mim também. Então, eu olho para mim e falo, nossa, cara, mulher, vou ser bem gráfica, né? Mas a mulher tem que se depilar, porque você percebe que você está se cuidando. Tem que cuidar. Você não precisa ser a pessoa mais maquiada, a pessoa super arrumada. Mas você tem que, tipo assim, cuida do cabelo, cuida da cara. Porque o homem é movido pelo olhar e isso não pode ser visto como algo negativo.
Porque o homem, ele olha a mulher e eu lembro quando meu marido virou pra mim e falou assim, mas eu quero te exibir pra minha família. E aí eu olhei pra ele e eu falei, cara, que legal. Ele olha pra mim e ele fala, esse é o meu troféu, cara, eu conquistei essa mulher, eu quero mostrar pra todo mundo. Aí as feministas, elas vêm e usam isso como um negativo, tipo assim, como assim vai me exibir? Eu não sou um objeto. Mas eu olho e eu falo, meu marido quer me exibir. Ele quer olhar e falar, sabe, conquistei, é Uhum. minha. Fui eu, sabe? Sem Tipo, isso é muito vergonha. legal. É Verdade. muito legal. É tipo, Valoriza. ele tá valorizando. E o homem, ele valoriza assim. A mulher tem que Uhum. respeitar. A mulher quer ser valorizada e o homem quer ser respeitado. Isso também é alguma coisa que a gente tem que entender. Esse ciclo funciona bem. Mas uma mulher, quando ela tá bem consigo mesma, ela tem mais vontade de fazer o tchaca-tchaca na muchaca. E ela tem que, tipo, se condicionar, sabe? E o homem também tem que romantizar. Não tô falando que ele tem que enviar flores todos os dias e dar chocolate. Até porque, por exemplo, comigo isso não funciona. Flores e chocolate não faria diferença. Mas quando o Teófilo, no meio do dia, me manda uma mensagem bonitinha, ou me liga, ou chega às vezes com alguma coisa que ele pensou. Tipo, se ele chega com açaí em casa, cara, tipo assim, meu amor, obrigada. Sabe, são Legal. coisas assim do homem mostrar que ele tá pensando na mulher e a mulher também se sentir bem consigo mesma e entender que não é toda vez que a gente vai ter vontade. Tipo assim, nossa, eu quero fazer sexo, eu quero fazer sexo. Não é isso, mas assim, cara, o sexo é tão lindo, é tão poderoso. Sexo produz vida. E sexo entre homem e mulher, unicamente entre homem e mulher produz vida. E também o sexo, ele libera, a mulher ela tem o hormônio da ocitocina, que é o hormônio da conexão, lá em cima, aqui instalando o dia inteiro, conectando com tudo e todos, a gente conecta. Claro, eu vou chegar aqui, vou abraçar minha amiga, eu tô me sentindo super conectada, tal. O homem, como que o homem interage com outro homem? Eles ligam a TV e ficam, nossa, mó ruim esse jogador, né? Aquele outro time, é. Estão ali conectando daquele jeito, entendeu? Então é diferente. O homem, ele atinge esse nível de ocitocina mais alto no horário, no horário não, né? Na hora do orgasmo, no momento do orgasmo. Então o sexo, ele é para trazer intimidade, ele é para trazer conexão. Daí o mundo vem, distorce e mancha o sexo. Só que a gente, quando você vê isso, você fala, não acredito que o sexo faz o homem conectar com a mulher num nível. Ele só consegue conectar naquele momento ali. Então, quanto mais sexo existe dentro do casamento, mais o homem se conecta com a mulher, melhor ele trata a mulher. Quanto melhor ele trata a mulher, o que acontece, mais a mulher quer. Vem, meu amor, vem que eu tô pronta. Vamos fazer um tchaca-tchaca, tá bom? É, desculpa, eu sou bem sem papas na língua pra Não, falar de tá bom, sexo. só entender. É, a gente tá no Mas tema do Dia dos Namorados, então os É, casais. mas a igreja, ela fica muito quieta. E eu tenho É uma verdade. frase que eu falo assim, onde a igreja se cala, o mundo fala. Se a igreja se cala em relação ao sexo, o mundo vai falar. E vai falar mentira, vai falar coisa errada. E o sexo é santo, ele é feito por Deus para gerar vida. E aí, para você entender, cara, esse hormônio ocitocina, quem aqui já teve filho, sabe que é o hormônio de indução ao parto. Ocitocina é o hormônio que a mulher fica lá em cima também na hora do parto, porque ela precisa se conectar com o filho. E esse hormônio de conexão é o hormônio que induz ao parto, ele induz a criança a sair para ficar no colo da mãe. Esse mesmo hormônio que conecta uma mãe e um filho é o hormônio que conecta uma mulher e um homem. Aí você vê quão puro é o negócio. O sexo não é sujo, o sexo é lindo. Então, essa conexão é muito necessária. E então, tipo assim, sei lá, a gente tem que continuar mantendo a chama acesa em todos os sentidos, sabe? E talvez seja. um- Às vezes é realmente programar uma noite que vai ser mais especial, que você vai preparar um jantar pro seu marido. Pode pedir delivery, não tem problema, mas você vai preparar ali, ele vai chegar em casa, ele vai olhar e vai falar: Nossa, minha mulher preparou isso pra mim. Cara, que legal. Tipo assim, põe meia luz, põe um filme, sabe? Eu não sei, mas tem que fazer isso, tem que valorizar e priorizar esse momento. E se você tem filhos, eu sou contra filho dormir no quarto. Eu não tô falando nunca pode, mas assim, sempre no quarto, o quarto dos pais, seu quarto do filho, se existe a possibilidade do filho ter um quarto, eu acho que isso é errado, porque o casal não consegue ter intimidade. E o quarto do casal é do casal. Amém. E meu filho, às vezes, essas 2 últimas noites, o Zac dormiu com a gente, o quarto dele tá mudando a caminha e tava cheio de pó, montando a cama. Claro, gente, vai dormir.
Ah, hoje é a noite da farra, vão todas as crianças dormir no quarto dos pais. Legal, tudo bem. Agora, o quarto dos pais é o quarto dos pais. E se aí você já começa a tirar isso, você já não tem a liberdade. Daí tem mãe que faz assim, ah, a gente faz em outros cômodos. Cara, existe uma coisa sobre o cômodo do casal que é muito. É santo também, sabe? É o momento de intimidade do casal. Então acho que tem que ser feito ali, tem que priorizar isso, tem que cuidar. Se a mulher tá muito cansada, ela vai ter menos vontade de fazer. Então, ela deixa a criança nas avós por um dia. Pô, a criança só mama no peito, dá mamadeira pra criança, pra você poder ficar com seu marido, pelo amor de Deus. É que hoje em dia fala que só pode dar peito, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Por anos e anos e anos, as mães deram. Ai, eu não sou muito da nova vibe de maternidade. Eu acho que tem que ser prático, tem que ser realista, né? É Então, verdade. precisa, e assim, o sexo é uma parte muito importante que precisa ser investida pelo casal. O casal precisa investir nessa área, porque senão para de fazer e aí o homem vai acabar, por causa dessa conexão, que ele precisa da intimidade. A mulher ela Uhum. consegue se conectar fora do sexo, o homem se conecta ao máximo durante o sexo. Então ele acaba buscando sexo em outros lugares. Tipo, aí você tá armando a cilada para o casamento ter problemas, sabe? Então tem que ter sexo dentro do casamento, tem que ter. E pro casal, aí chegou essa pergunta, pro casal, eu anotei aqui rapidinho. Mas e pro casal, né? Você falou sobre a importância do leito do casal, e que o sexo é santo dentro do casamento. E o casal, tudo é permitido para o casal? Como é isso, assim, a vida pro casado, né? A vida de casado. Pode fazer tudo? Porque, né, algumas pessoas têm dúvida a respeito disso. Ah, Aham. dentro de quatro paredes eu já sou casado. Eu posso fazer tudo que o mundo diz que é para um casal? Como é isso, pastor? Eu. Existem algumas visões sobre algumas coisas, mas eu não acho que tudo é permitido. Porque, por exemplo, se dentro das quatro paredes tudo for permitido, então eu tô casada, daí eu trago outra pessoa, É exatamente isso. eu trago um animal. Eu sei que isso parece louco, mas tem gente que realmente faz sexo com animal, gente. E dentro de quatro paredes ou não, isso é errado. Agora, eu acho que existem partes do nosso corpo que só foram feitas para sair coisa, para entrar nada. Eu parto desse ponto. Então, isso eu não acho que seja natural, eu não acho que faça sentido, sabe? É, eu acho que o sexo, então, eu acho que o sexo anal não é normal, não é. E tem algumas partes bíblicas que a gente pode usar isso, e é uma coisa. Traz doença. Tipo, tem tanta coisa assim que. E quando você olha o homem e uma mulher, e a mulher, só tem uma parte que encaixa numa única parte. Assim, tipo, o único o encaixe perfeito é o pênis na vagina. Então, eu parto desse ponto. Agora, por exemplo, o sexo oral. Eu acho que tem que. Eu, particularmente, acho que tem que vir do casal. Porque não é uma coisa. Eu não acho que fira a anatomia do corpo, sabe? Porque é beijo, eu não sei. Então, eu acho que tem que ver, mas tem casal que, cara, é convicto de que isso não é certo. Então, isso não é certo. Se você fizer, vai ser um pecado, porque Deus te convenceu que não é certo. Agora, tem casal que talvez esteja convicto de que pode e que não fere. Pode ser filme, por exemplo, pornô, tem casal que tem muito essa dúvida, que manda esse tipo de Aham, pergunta. Né? E como você falou, tudo, mas nem tudo me convém fazer, né? Porque é lícito que me aham. convém. Não sei se cabe aí, porque eu não sou casada. Mas sei. Mas então, eu acho que tem que ter muita oração e o homem e a mulher tem que estar de acordo com as coisas, mas precisa do Espírito Santo também trazendo convencimento, porque e o Espírito Santo ele convence do que é errado. Agora Aham. tem algumas outras coisas que são óbvias, tipo essa coisa de porque tem casal que é isso, assim, dentro de quatro paredes qualquer coisa. Não. Porque o que é pecado dentro de quatro paredes ou fora das quatro paredes. É verdade. É verdade. É verdade. A pessoa tem que ficar de olho para não, né, não trazer aí sei lá, algo errado para o casamento, né? E É. assim, perto já de encerrar, eu queria que você falasse também sobre como deixa eu ver aqui a pergunta que eu vou tentar resumir aqui, mas como que uma pessoa, por exemplo, mantém
comunhão com Deus, a intimidade com Deus, sendo casado. Porque a pessoa citou aqui que às vezes tem falta de tempo para ficar só com Deus, porque tem esposo, tem filhos, e ela não consegue separar um particular com Deus. Uhum. Ou ela teria que orar só com o marido. Não, não, não. Eu não acredito num relacionamento com Deus que só venha com o outro, sabe? Você e o seu cônjuge. Eu acho que o relacionamento com Deus é individual. De fato, cara, diminui muito o nosso tempo quando a gente se casa e tem filho. Quando tem filho, diminui muito. Mas é porque eu acho que talvez a gente tenha algumas ideias preconcebidas que estão erradas. Por exemplo, não tem a ver com isso, tá? Mas, ó, discipulado. O que é discipulado? É um café de 1 hora por semana. Discipulado não é isso. Discipulado é fazer vida junto. Discipulado é esse dia a dia. Jesus, ele discipulava os seus discípulos caminhando com eles. E aí outra coisa que a gente acha é que devocional vai durar 1 hora e meia todos os dias. E eu acho muito difícil você, uma pessoa com uma vida corrida, fazendo várias coisas, trabalho, às vezes trabalho, faculdade, às vezes está casado no meio da faculdade e tal, às vezes tem gente que tem filho no meio da faculdade e está trabalhando. Gente, Deus estenda graça para essas mulheres. Mas, tipo, 1 hora e meia é muito tempo. Existem momentos na nossa vida que a gente vai poder sim. Quando eu estava solteira, dedicava. Até quando eu me casei, eu conseguia fazer isso. Mas tem que ver se a sua rotina permite. Só que uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser o dia inteiro. Existe um momento que a gente tem que dedicar para oração, para leitura, sim. Mas se a gente depender de 1 hora e meia sentado num quarto fechado, sem ninguém falando, sem nenhum barulho, a gente não vai fazer. Então você tem que ir fazendo, especialmente para mães de crianças pequenas. Cara, é puxado mesmo. Porque eu acordo com criança, eu fico o dia inteiro, ainda mais na quarentena, né? O dia inteiro com criança, eu ponho eles na cama, meu marido já tá em casa. Então, eu não posso desperdiçar tempo, eu tenho que valorizar cada minuto do meu dia, eu tenho que aprender a perceber Deus em tudo, eu tenho que aprender a ler a Bíblia em momentos não tão convencionais. Eu tenho que aprender, então, tipo assim, cara, toda vez que me dão a oportunidade de dirigir sem criança, não tem quem me ligue, não tem quem me chame, não tem quem me faça nada, mas eu tô dirigindo sem criança, é meu momento com Deus. Mas esse foi um hábito que eu criei quando eu conheci Jesus, eu estava na faculdade, e aí eu ia para a faculdade, era longe, tinha trânsito, de 40 minutos a 2 horas. Era o meu momento com Deus que ninguém nunca poderia tocar, mudar, alterar, fazer nada. Então, para mim, é santo para mim aquele momento que eu tenho no carro, sabe? Então, para mãe de pequenos, ela tem que saber perceber Deus e tá ali lendo, comendo, se alimentando em todos os momentos. E eu acho que é isso, eu acho que a chave é essa, sabe? Saber fazer. Só que se você que está assistindo a gente não é casado, você tem que fazer uma coisa. Já crie hábitos com o Senhor desde já, que você vai conseguir manter depois. Já crie postos com o Senhor desde já, dos quais você vai poder beber mais para frente. Porque eu sei que mais para frente no meu caminhar com Deus, especialmente quando eu tive o Zac, que é o meu primeiro, quando eu tive ele, eu não sabia muito como fazer as coisas. É uma adaptação grande, né? De nenhum filho para um filho, é muito grande a adaptação. Depois fica mais comum, mais fácil. Mas eu lembro que eu bebia de poços antigos. Eu voltava, eu pegava a Bíblia e eu voltava para aqueles mesmos momentos que eu já tinha tido com Deus. E me levava direto para aquele lugar, sabe? Então eu sabia gerenciar, não é nem gerenciar, mas hospedar a presença de Deus de uma forma mais assim, tipo, eu já sei te perceber, Senhor, eu sei entrar no Santo dos Santos rápido, eu sei ler a palavra e aquilo lá me mexe, me move, porque eu já tinha um relacionamento antes. E aí, se é uma mãe que está aprendendo a fazer isso agora, vai ser um pouquinho mais difícil, talvez, mas ainda é possível. Só pedir para o Espírito Santo e valorizar, pelo menos, a leitura e a oração, mesmo que seja no meio de várias coisas acontecendo. Amém. Pastora, antes da gente terminar, eu queria que você falasse para o pessoal se tem mais alguma live vindo aí sua, de repente, com seu esposo, né, com Teófilo, pastor Teófilo, ou se tem aí mais alguma novidade a respeito do Descende, enfim, alguma novidade que você queira passar para o pessoal aqui, para eles ficarem bem ligados aí no seu perfil, ainda mais, né, porque o pessoal já é bem ligado, mas só para o pessoal saber. Anuncia aí para o pessoal antes da gente terminar. Então,
tem a live que eu e o Teófilo, a gente falou assim, vocês gostariam que a gente fizesse live juntos? E aí todo mundo quis. Sim. Só que tava, acho que, gente, as crianças estão ainda loucura ali. Aí eles começaram a, foi acho que um pouquinho antes do Zap 21 que ele fez, foram 21 dias intensos. E aí, tipo assim, a gente falou, tá bom, não, então vamos fazer. Só que, por enquanto, a gente não tem data, mas a gente vai fazer. Eu até falei com ele, inclusive, disso hoje, porque o pessoal quer muito saber. E é o momento que a gente conhece o homem e a mulher atrás do microfone, né? É o momento mais íntimo. Então, a gente vai fazer, mas não tem data. E provavelmente eu também vou fazer um aí mais pra frente, nesse estilo das lives mais de avivamento que a gente tem como movimento Dunamis. E The Sand, por enquanto, ainda tá sem novidade, porque a gente não sabe quando que as coisas vão mudar, né? Então, o que ia acontecer, o da Argentina já, né, foi cancelado, que foi inclusive no dia que aconteceu o The Sand Online. E o de Kansas City, que ia acontecer agora acho que era outubro até. Por enquanto tá naquela incógnita, né? Mas a gente avisa se tiverem novidades. Por enquanto tá tudo no ar. É verdade, esse período, né? Só Deus sabe. Mas, É, pastora, muito obrigada porque conversou com a gente. Eu tive que desativar os comentários por causa da conexão, da tá? conexão. Mas eu tentei ler, ainda tá faltando muita pergunta, mas eu não vou poder fazer, gente. Olha as crianças aí gritando, a gente tem que liberar a pastora. Peço desculpa por não ter lido todas as perguntas, mas eu te agradeço, pastora, por ter conversado com a gente. A gente vai deixar essa live aqui Obrigada. no feed do Pleno, porque é um assunto que com certeza abençoa e instrui muita gente e mescla aí com esse tema. A gente tem muita notícia de política, de economia, que são notícias importantes, mas o que você falou aqui, eu acredito que também vai enriquecer muito o pessoal. Então, muito Amém. obrigada, boa noite. É Obrigada, isso. boa noite, gente. Obrigada de novo pelo convite. Me senti muito honrada e muito feliz em fazer mais uma live aqui com vocês. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.